Olá a todos, bem-vindos aí ao primeiro episódio dessa nossa série super especial que a gente vai fazer aí para vocês sobre grandes personagens da história do povo judeu e grandes momentos da história do povo judeu. Aqui a gente vai estudar sobre um personagem e alguns fatos históricos relacionados a esse personagem. Vamos tentar também aprender alguma coisa para os nossos tempos, para a nossa época, os ensinamentos que a gente pode aprender dessas pessoas maravilhosas e incríveis da história do povo judeu. Hoje a gente vai viajar até o final do século XVIII e vamos conhecer, na verdade, dois personagens famosos e uma briga, uma discussão que teve entre os dois. Pois bem, no final do século XVIII, a situação do povo judeu não era uma situação muito boa, não. A gente vivia em pequenos guetos, pequenas aldeias, éramos perseguidos, não tínhamos independência, não podíamos fazer o que a gente queria e existiam alguns centros judaicos em alguns lugares muito fortes. Nesse ambiente começou um movimento chamado movimento racídico. Se você quer saber um pouco mais sobre esse movimento, você pode acessar aí no nosso canal, na playlist, a gente tem aí uma série com contos racídicos e lá a gente inclusive faz uma introdução a esse movimento muito especial do povo judeu. Vocês podem ir lá e clicar e aproveitem também, acessem o sininho e deem um like no vídeo. Isso ajuda a gente bastante a produzir mais e mais conteúdos. Vamos voltar então ao final do século XVIII. No final do século XVIII, a Hassidut se espalhava pela Europa, cada vez mais e mais e mais. Existia Hatzerot Hassidim, ou seja, existia lugares que a Hassidut se espalhava. Mas também não era tão fácil assim para os Hassidim. Existia muita gente que ia contra o movimento racídico. Eles ficaram conhecidos como os Misnagdim, os que são contrários, os que vão contra o movimento racídico. Dentro disso aparece o nosso personagem principal. O nome dele era Rav Yaakov Yitzhak Horowitz. Rav Yaakov Yitzhak Horowitz, ele era uma pessoa muito inteligente, muito sábia, e ele se aproximou do movimento racídico através do Rabbi Elimelech Milizhansk, que era o grande rabino dele. O Rav Yitzhak Yaakov Horowitz, ele decide ser Hassid e decide também começar uma Hassidut. E realmente ele ficou super famoso, essa Hassidut dele. Mas ele não quer ficar numa cidadezinha pequenininha, que nem o rabino dele que ficou em Lijansk, que é uma cidade pequenininha. Ele queria ir para uma cidade grande, onde tinha uma comunidade grande dos judeus e lá difundir as ideias racídicas. Yaakov Yitzhak, ele decide ir para uma das maiores comunidades judaicas na Europa, que é Lublin. Ele vai para Lublin e é um sucesso as ideias dele. Ele se apoia muito no rabino dele, que dizia que existe um papel fundamental, central na figura do Rebbe, na figura do Tzadik, que ele tem a função de aproximar os Hassidim, aproximar o povo judeu a Deus. E Rav Yaakov Yitzhak Horowitz começa a difundir os ensinamentos dele. E foram uma coisa, pegou muito rápido, muita gente vai lá ouvir ele, querer escutar os ensinamentos do Rav Yitzhak Yaakov. E as pessoas começam a perceber também que o Rav Yaakov Yitzhak tem um poder especial. Ele consegue ver além do olho normal. Ele consegue ver a alma da pessoa, às vezes inclusive ver o futuro. E ele ganha um apelido. Começam a chamar ele de José. José em hebraico é uma pessoa que vê de uma maneira mais profunda tanto o âmago da pessoa quanto o futuro. E ele é conhecido como José mi Lublin. O José da cidade de Lublin. Ele difunde os ensinamentos dele. E a ideia dele pega e o Beit HaKnesset dele fica cheio. Não foi tão fácil. Os judeus que moravam em Lublin, muitos deles não gostavam muito dessas ideias novas e atacavam o José mi Lublin e etc. Mas ele conseguiu superar todas essas dificuldades e fazer um local bem, bem grande com muitos Hassidim. Enquanto isso, vamos conhecer o nosso segundo personagem principal da nossa história e é o Rav Shneur Zalman. O Rav Shneur Zalman, ele era um gênio que se aproximou do movimento racídico através do Magid Mimezrich, que foi aluno do Baal Shem Tov. E ele era uma pessoa muito profunda, muito genial. E existia um lugar que pertencia naquela época à Rússia, que tinha muita gente intelectual, esperta, que era contra o movimento racídico. Magid Mimezrich decide mandar o Rav Shneur Zalman, que era um gênio, para
aquele local, em Vilna, para ele explicar para as pessoas a lógica do movimento racídico. E ele vai, e ele tenta explicar. Também ele faz um certo sucesso em Vilna, mas ao contrário do José, ele tem um contra muito maior, as pessoas vão muito mais contra ele. Inclusive ele acaba na cadeia, a gente vai falar sobre isso talvez em outro episódio. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. A gente faz um episódio especial sobre isso, a ida do Rav Shneur Zalman para a cadeia. E ele começa a brigar por seu lugar, e ele também fica muito famoso. As pessoas viajavam do mundo inteiro para conhecer ele, para receber uma brachá dele. E ele vai dar início a uma Hassidut muito famosa e conhecida no Brasil, no mundo inteiro, chamado Hassidut Chabad, que quer dizer Chokhmah, Binah, Vedat, que é a Hassidut baseada na sabedoria, no conhecimento, na inteligência. Ele vai escrever um livro famosíssimo chamado Tânia, e o José, em Lublin, e o Rav Shneur Zalman, em Vilna, os dois viram grandes líderes do povo judeu. Os dois têm muitos e muitos Hassidim que apoiam cada um deles, e os dois difundem a Torá de maneira bonita, cada um com o seu caminho, obviamente. Existem diferenças entre eles, como a gente falou. O José falava muito mais do papel central do Tzadik, do Rebbe, enquanto que o Shneur Zalman fala um pouco mais sobre a inteligência e a sabedoria, e os dois fazem parte então do movimento hassídico na Europa, e eles se transformam em grandes líderes do povo judeu. Tudo isso vai indo muito bem, até que em 1812 Napoleão Bonaparte, por causa da Revolução Francesa e outros fatores, decide invadir a Rússia, e vai ter uma grande guerra entre os russos e os franceses. O Rav Shneur Zalman morava na Rússia, e o José em Lublin, como a gente falou, era em Lublin, que hoje em dia é na parte geográfica da Polônia. E aí vai começar uma grande debate, uma grande discussão entre os nossos dois personagens principais. Quem deve ganhar a guerra? Quem eles vão rezar para ter sucesso? Napoleão Bonaparte ou Alexandre I da Rússia? Agora, vocês que estão assistindo, não pensem que a situação dos judeus na Rússia era uma situação muito boa. Os russos não tratavam muito bem os judeus, não. Tinha muitos ataques contra a comunidade judaica, era uma comunidade muito pobre. Então, o Rav Shneur Zalman apoia os russos, vai torcer para os russos ganharem a guerra, enquanto que o José Lublin vai apoiar o Napoleão Bonaparte. Explica o José Lublin: se o Napoleão Bonaparte ganhar a guerra, os judeus vão ter liberdade, os judeus vão poder ter uma certa independência, então a gente vai poder avançar e evoluir, então eu vou apoiar Napoleão Bonaparte. A grande pergunta é, por que o Rav Shneur Zalman apoiou os russos? Como a gente falou, eles não eram grandes adoradores dos judeus naquela época. Para que apoiar? Eles tinham muitos ataques contra os judeus. Por que ele decidiu apoiar os russos? Hein? Mais para frente a gente vai responder essa pergunta. O José Lublin viu que tinha uma grande guerra acontecendo. E a gente sabe, no mundo judaico, que antes da vinda do Mashiach vai ter uma grande guerra. O nome dessa guerra é a Guerra de Gog Magog. E vai ter uma grande guerra antes da vinda do Mashiach. O José Lublin tinha certeza absoluta que essa era a guerra. E que se Napoleão Bonaparte ganhasse, Mashiach ia chegar. E como a gente falou, o Rav Shneur Zalman achava de jeito nenhum. Napoleão não pode ganhar essa guerra. Alexandre I, imperador da Rússia, ele que tem que ganhar essa guerra. Chegou Rosh Hashanah. O José Lublin se preparou para tocar o shofar. Eu vou rezar pelos sucessos de Napoleão Bonaparte. Vai vir o Mashiach. Então ele foi lá e se preparou para tocar o shofar. Mas o que ele não sabia é que o Rav Shneur Zalman antecipou o toque do shofar no José Lublin e pediu para Deus, para os russos ganharem a guerra. Chegou Yom Kippur. Yom Kippur, os dois jejuaram e pediram, José pediu por favor para Deus que Napoleão ganhasse a guerra. Enquanto que o Rav Shneur Zalman fala que os russos, que Alexandre I ganha a guerra. E aí chegou Sukkot. E aí chegou Simchat Torah, que é a festa que a gente está próxima dela. E aí aconteceu um episódio extremamente triste no mundo hassídico, conhecido como a Nefilá.
a queda. O Rosemi Lublin estava em Lublin, depois de Yom Kippur, depois de Rosh Hashanah, depois do toque de shofar e etc. E falando, Mashiach vai chegar, Napoleão vai ganhar a guerra, eu estou rezando para Mashiach chegar, eu estou rezando para Mashiach chegar. Ele sobe no segundo andar da casa dele, e aí vem um dos episódios inexplicáveis do mundo racídico. O Rosemi Lublin cai. Ele cai, e por isso que esse episódio é conhecido como a Nefilá, a queda. É a queda do Rosemi Lublin, é a queda de Napoleão, e a queda da ideia do Mashiach, que o Mashiach não chegou. E o Rosemi Lublin fica doente de cama, e alguns meses depois, no dia 9 de Av, ele veio a falecer dessa queda que ele teve. Uma queda inexplicável. Muitos racídicos falam que foram os anjos que não queriam o Mashiach que empurraram o Rosemi Lublin da janela. De qualquer maneira, ele cai, e esse episódio ficou conhecido como a queda. Napoleão, como a gente sabe, vai perder a guerra para os russos. E o Mashiach, como a gente sabe, infelizmente, não chegou. E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que o Rav Shneur Zalman apoiou tanto os russos e por que o Rosemi Lublin apoiou tanto Napoleão Bonaparte? A explicação é a seguinte: o Rosé apoiou Napoleão Bonaparte porque ele queria liberdade, ele queria independência dos judeus, igualdade do povo judeu. Porém, o Rav Shneur Zalman estava com certo medo, estava com certo receio, porque ele dizia o seguinte: infelizmente, quando o povo judeu tem muito dinheiro, tem muita propriedade, tem muita liberdade, acaba esquecendo de onde vem isso tudo, acaba se esquecendo de Deus. Então, ele achava, o Rav Shneur Zalman, que com toda essa fartura, com todo esse dinheiro, com toda essa liberdade que Napoleão ia trazer aos judeus, eles iam acabar se afastando da Torá, se afastando de Deus, achando que eles têm a força para tudo, eles podem tudo e não precisam de Deus para nada. Eles têm independência, não precisam de Deus. Então ele queria muito que Alexandre I, imperador russo, ganhasse a guerra, para os judeus não terem essa fartura toda, porque a fartura ela é boa, mas ela pode trazer também algo ruim, que é o judeu, esse orgulho que a pessoa tem de achar que tudo vem dele. De qualquer maneira, na história a gente sabe que o Rav Shneur Zalman, entre aspas, ganhou. O Rosemi Lublin acabou caindo, o Mashiach acabou não chegando, e essa não foi a guerra de Gog e Magog. Mas pergunta para vocês aí que estão nos assistindo: qual dos dois tinham razão? É melhor a gente ter independência e fartura, ou independência e fartura também trazem problemas, como orgulho, o nosso afastamento da moral e da ética? O que vocês acham? Qual dos dois tinha razão? O Rav Shneur Zalman ou o Rosemi Lublin? Deixa aí nos seus comentários. Eu espero que vocês tenham gostado, e vamos aí, se Deus quiser, gravar mais uma história sobre grandes personagens da história do povo judeu. Um grande abraço.